Você já imaginou o que faria se descobrisse que a pessoa que você ama, com quem construiu uma vida inteira, te traiu? Pois é, eu vivi isso aos 35 anos. E não foi fácil, meu filho. Eu tinha 2 filhos, uma vida tranquila, até o momento em que tudo desmoronou. Mas ao invés de me perder, eu tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida para sempre. Quer saber como? Pois então, se acomode, porque a história que vou te contar não é sobre dor, é sobre vingança. E vou te mostrar como a verdadeira força vem de dentro, quando você menos espera. Vamos lá, porque essa história é minha e vai te prender até o final. Antes de começar essa história, peço que você deixe o like e se inscreva no canal para ajudar a vovó aqui. E me conte de onde você está assistindo essa história, querida. Adoro saber onde minha história está chegando, em cada canto desse Brasil e até fora dele. Vamos espalhar essa energia boa e inspiradora para o mundo inteiro. Eu sou a Dona Clara, tenho 73 anos e hoje moro em uma cidadezinha simples chamada Itabira, no interior de Minas Gerais. Aqui, a vida é tranquila, todo mundo se conhece, e eu, com meus filhos e netos, posso dizer que encontrei paz. Mas vou te contar. Nem sempre foi assim. Naquela época, eu tinha 35 anos e parecia que tudo estava perfeito. Eu vivia com o José, meu marido, e nossos 2 filhos. O Pedro, que tinha 12 anos e sempre foi um moleque cheio de energia, e a Rosa, que tinha 8 anos e sempre foi a mais quietinha, a que gostava de ler e sonhar acordada. Nossa casa era simples, com um quintal grande, onde eu passava tardes inteiras cuidando das plantas e preparando o almoço. O José, meu marido, era mecânico, e ele passava o dia na oficina, voltando tarde, sempre com as mãos sujas de graxa, mas com aquele sorriso que me deixava tão tranquila. A vida parecia boa demais. Eu realmente acreditava que seria sempre assim. Até que, um dia, tudo mudou. Pois é, meus amores, eu vivia essa vida que parecia ser o sonho de muitas mulheres. O José, meu marido, sempre foi aquele homem que, por mais simples que fosse, fazia de tudo para me fazer sentir especial. Quando ele saía de casa para o trabalho, ele sempre me dava um beijo na testa, sabe? Aquele beijo carinhoso de quem vai enfrentar o dia, mas não quer te deixar triste. Ele dizia: "Aguenta firme, Clara, daqui a pouco tô de volta." E ele voltava sempre, pontualmente, às 6 da tarde, como um relógio. Eu me sentia tranquila, sem nunca imaginar que algo poderia mudar. Mas com o tempo, as coisas começaram a ficar diferentes. Eu percebia que ele já não chegava tão cedo, e ao invés de ser às 6 da tarde, ele passava a voltar por volta das 9 horas da noite. Eu não queria acreditar, mas a princípio eu pensava: deve ser por causa do trabalho. O José é mecânico e sempre tem muito serviço acumulado. E eu engolia isso. Tentava não pensar muito, porque quem sabe ele estava realmente sobrecarregado, né? A oficina dele, que já era pequena, estava ficando cada vez mais cheia de clientes, e eu acreditava que ele estava fazendo de tudo para dar o melhor para nós. E ele, meu José, ele vinha me contar com aquele olhar cansado: "Clara, tá difícil. Tem muita gente precisando de conserto na oficina. A concorrência tá feia. Vou precisar ficar mais tempo lá, é só por enquanto. Depois as coisas voltam ao normal." E eu, na minha ingenuidade, acreditava. Eu acreditava que ele estava realmente fazendo o melhor por nossa família. Eu não tinha razão para duvidar, e nunca imaginei que algo poderia estar acontecendo por trás dessa desculpa de muito trabalho. Acreditem, meus queridos, eu tentava ser compreensiva. Afinal, tínhamos filhos, e a vida de quem tem uma família grande não é fácil. O Pedro e a Rosa precisavam de mim, da nossa casa, da nossa rotina. Então, eu aceitava o fato de ele chegar tarde, porque pensava que tudo o que ele estava fazendo era para o bem da nossa casa, para dar o melhor para a gente. Mas por dentro, comecei a sentir algo que não conseguia explicar. Não era uma sensação de desconfiança, não. Era mais um vazio. Algo que eu não entendia, mas que aos poucos estava tomando conta de mim. Era uma noite fria de junho, meus amores. Sabe aquelas noites em que o vento corta e a gente sente o frio entrando pelos ossos?
Aquele friozinho típico da nossa cidade, que fazia até os mais acostumados se encolherem debaixo das cobertas. Eu estava em casa, preocupada com o Pedro, meu menino travesso. Ele estava com febre, o pobrezinho, e eu não sabia o que fazer. Aquele calorzinho da febre, o corpo dele suando enquanto eu tentava fazer o possível para aliviar. A Rosa estava do lado dele, fazendo companhia, mas mesmo assim, meu coração estava apertado, agoniado. O José ainda não havia chegado, e eu sabia que ele estava com o expediente cheio, mas o que eu mais queria naquela noite era que ele estivesse ali comigo para me ajudar a cuidar do nosso filho. E foi então que já passava das 6 horas da tarde e o José ainda não tinha dado sinal de vida. Eu, como boa esposa, sabia que ele trabalhava demais, mas algo dentro de mim, como um pressentimento, me fez pegar aquele velho telefone de disco que tinha em casa. Ah, meus amores, aquele telefone. Ele era antiquado, velho, mas funcionava sempre, como a nossa casa, como a nossa vida. Eu disquei o número da oficina, aquele número que eu já conhecia de cor, e esperei. O som do disco girando parecia o único som que me conectava com o mundo lá fora, enquanto dentro de casa tudo estava calmo demais, apesar da febre do Pedro. Quando alguém atendeu, a voz do funcionário do José me veio do outro lado da linha. Boa noite, dona Clara. Aqui é o Zé, o funcionário do seu marido. O José já foi embora, tá? Ele já terminou o expediente e falou que ia para casa mais cedo hoje. Eu não sei o que aconteceu, mas naquele momento meu estômago se revirou. Eu parei de respirar por um segundo, como se o ar tivesse fugido de mim. Como assim? Mais cedo? José sempre chegava depois das 6 e agora ele estava indo embora mais cedo? Eu tentei manter a calma, mas meu coração não parava de bater forte. Como assim, Zé? Ele já foi embora mesmo? Não está mais na oficina? Não, dona Clara. Ele me disse que estava fechando a oficina e que ia para casa. Falou que tinha que descansar um pouco porque estava cansado. Não vai demorar não, a senhora espera ele em casa. Aquelas palavras me congelaram. Eu estava ali, do outro lado da linha, ouvindo aquilo e tentando entender o que estava acontecendo. Algo parecia errado. Algo não se encaixava. Eu sabia que o José não voltava tão cedo. E por que o Zé tinha dito que ele estava cansado, como se fosse uma desculpa qualquer? Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça, como se algo estivesse tentando me dizer o que eu ainda não queria acreditar. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, mas, lá no fundo, eu já sabia que algo estava errado. Meu marido estava me escondendo alguma coisa, e eu sentia que estava prestes a descobrir o que era. Eu desliguei o telefone, e aquele silêncio na casa ficou ainda mais pesado. O Pedro tossia na cama, e a Rosa tentava me acalmar, mas o que eu sentia por dentro era uma mistura de medo e certeza. Algo estava acontecendo, algo que eu não sabia, mas que logo eu descobriria. Quando o José finalmente chegou em casa, já passava das 8 da noite. Ele entrou pela porta da cozinha, tirando as botas com a mesma calma de sempre, mas algo em seu olhar estava diferente. Ele me deu aquele sorriso forçado, mas não consegui mais ignorar o que eu estava sentindo. O peso na minha barriga, a sensação de que algo não estava certo, tudo isso estava gritando dentro de mim. Eu me aproximei dele, com o coração acelerado, tentando manter a calma, mas a voz me saiu tremendo. José, eu liguei para a oficina. O Zé me disse que você foi embora mais cedo. Não faz sentido, você sempre chega tarde. O que está acontecendo? Onde você estava? Ele parou por um momento, olhando-me como se tentasse entender aonde eu queria chegar. Depois, respirou fundo e, com aquele tom de quem está tentando se defender, disse: Ah, Clara, você não confia em mim? Eu já falei, a oficina estava tranquila hoje. Eu estava lá com os amigos, só isso. Você sabe, eu precisava relaxar um pouco. Nada demais. Eu o observei, tentando ler seus olhos, mas ele parecia tão diferente. Não era o José que eu conhecia. O homem que sempre foi honesto e presente agora parecia distante, quase impaciente. Amigos? Perguntei, tentando conter o nó na garganta. Você não me contou que ia sair com eles. Não sei.
Não sei, José. Parece que você está me escondendo algo. Ele franziu a testa e, em um gesto impaciente, afastou-se de mim. Ah, Clara, você está me acusando sem razão. Eu só precisava de um tempo, e você vem com essas histórias. Não é nada disso. Sua voz estava começando a ficar mais alta, e os olhos estavam inflamados de raiva. Por que você não confia em mim? Isso é o que mais me machuca. Ele olhou-me com desdém, quase como se eu fosse a culpada por questioná-lo. O silêncio que ficou depois da última palavra dele parecia insuportável. Eu senti como se a distância entre nós, que já estava crescendo há algum tempo, agora fosse enorme. Não disse mais nada. Em vez disso, virei-me e fui para o meu quarto, sem conseguir mais controlar as lágrimas. Fechei a porta com força, deixando o som ecoar pela casa. Sentei na cama e as lágrimas começaram a cair. Eu sentia como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Tudo o que eu acreditava estar seguro, tudo o que construímos, estava ruindo aos poucos, e eu não sabia como lidar com isso. Naquela noite, o José não dormiu comigo no nosso quarto. Ele foi direto para o quarto que ninguém usava, aquele cômodo que estava sempre fechado, um lugar que há anos não tinha sido tocado. Aquele quarto que agora parecia ser um refúgio dele, um lugar onde ele se afastava de tudo, inclusive de mim. Eu me deitei sozinha, os olhos pesados de tanto chorar, e tentei, por um momento, convencer a mim mesma de que estava apenas exagerando. Talvez eu estivesse errada, talvez ele tivesse razão, mas no fundo, algo me dizia que eu não estava. Eu só não sabia ainda o que fazer com a dor que estava começando a tomar conta de mim. Naquela noite, o José não dormiu comigo no nosso quarto. Ele foi direto para o quarto que ninguém usava, aquele cômodo que estava sempre fechado, um lugar que há anos não tinha sido tocado. Eu, com o coração apertado, o vi ir para lá, sem uma palavra sequer, sem um olhar. Ele simplesmente entrou e fechou a porta atrás de si. Eu fiquei sozinha, deitada na nossa cama, sentindo o vazio que parecia ter se instalado entre nós. O quarto estava quieto, só o som da minha respiração e das minhas lágrimas caindo. Era como se, ao se afastar para aquele quarto, ele tivesse me deixado ali, sozinha, com todos os meus medos e incertezas. Eu me perguntei por quanto tempo ele já estava me escondendo coisas, por quanto tempo ele já estava se afastando. E mais do que tudo, me perguntei, como eu pude ser tão cega? Como pude acreditar em tudo aquilo sem questionar? O silêncio na casa era pesado. Eu não consegui dormir aquela noite. Meu corpo estava exausto, mas a mente não parava de correr. Eu sentia que algo estava errado, que aquela não era mais a vida que eu conhecia, e que o homem que estava do meu lado há tantos anos já não era mais o mesmo. No dia seguinte, José já tinha saído para o trabalho bem cedo, como sempre. Eu estava no quintal, como de costume, lavando a roupa. O som da água batendo nas roupas e o cheiro do sabão me davam uma falsa sensação de normalidade. Mas por dentro, tudo estava diferente. Eu ainda sentia aquela angústia, aquela sensação de que algo estava prestes a se revelar, algo que eu já sabia, mas ainda não queria admitir. Enquanto estava ali, com as mãos imersas na água, ouvi a voz da Maria Perninha, a nossa vizinha, me chamando discretamente do outro lado da cerca. Ela estava ali, de pé, com aquele olhar preocupado, como se tivesse algo pesado para me dizer, mas não soubesse como começar. Clara, pode vir aqui um momento? Ela me chamou com a voz baixa, mas com um tom de quem sabia que eu precisava ouvir algo, mesmo que fosse difícil. Eu me aproximei da cerca, onde ela estava, e logo percebi que o olhar dela estava tenso, como se ela tivesse algo importante, mas muito delicado, para me contar. Maria Perninha sempre foi uma amiga próxima, uma mulher simples e sincera, mas eu sabia que ela não gostava de se meter na vida dos outros. Ela tinha um jeito de ser cuidadosa, mas naquele momento, algo me dizia que ela não podia mais guardar o que sabia. Clara, eu não gosto de me meter na sua vida, mas... Você já ouviu o que estão falando por aí? Ela perguntou, olhando para os lados,
como se tivesse medo de alguém ouvir. Eu franzi a testa, não entendendo aonde ela queria chegar. "O que estão falando, Maria Perninha?" Respondi, tentando manter a calma, mas sentindo o nervosismo começando a tomar conta de mim. Ela deu uma pausa, olhando para mim com aquele olhar de quem estava se preparando para soltar uma bomba. "Olha, Clara, eu sei que a última a saber das coisas sempre é a pessoa mais envolvida, mas eu acho que você tem direito de saber. Estão falando pela cidade que seu marido está com a mulher nova que chegou de outra cidade." Ela hesitou um pouco, como se fosse difícil dizer aquelas palavras, mas então completou. "Eles dizem que ele está com ela, Clara. A mulher nova, sabe? Aquela que chegou faz pouco tempo." As palavras dela foram como um soco no estômago. Eu fiquei parada, sem reação, como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. O que ela estava dizendo parecia loucura, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim já sabia que não era. Algo estava começando a se encaixar nas minhas suspeitas, naqueles pequenos detalhes que eu tinha começado a perceber. O José, sempre tão dedicado, sempre tão presente, e agora, Maria Perninha, nossa vizinha, estava me contando o que a cidade inteira já sabia. A dor que senti naquele momento foi algo que eu não consigo explicar. Era como se a traição estivesse ali, diante de mim, mas eu ainda não queria acreditar. E ao mesmo tempo, uma raiva crescente começou a nascer dentro de mim. Uma raiva de mim mesma por não ter visto antes. Uma raiva dele por me esconder a verdade. Maria Perninha olhou para mim com aquele olhar de quem sabia que tinha acabado de me entregar um peso enorme. E com um suspiro, ela disse: "Clara, eu só queria que você soubesse. Não é fácil para ninguém, mas é melhor ouvir da boca de alguém de confiança do que de fofoca, né?" Eu a olhei, sem saber o que dizer, sem saber como reagir. Tudo parecia tão surreal, como se eu estivesse fora de mim mesma, como se o mundo ao meu redor tivesse mudado em um piscar de olhos. Aquelas palavras da Maria Perninha ficaram ecoando na minha cabeça, repetindo-se sem parar. Meu corpo estava ali, em pé, mas minha mente parecia estar em outro lugar, girando, um turbilhão de pensamentos que eu não conseguia organizar. Eu não conseguia processar aquilo direito, como se uma parte de mim estivesse negando o que acabara de ouvir. José com outra mulher? Isso não podia ser verdade, mas ao mesmo tempo tudo fazia sentido agora. As mentiras, os horários estranhos, o distanciamento. Eu já sabia no fundo, mas nunca imaginei que fosse algo tão grave. Eu fiquei ali, imóvel, tentando respirar, tentando me manter de pé, enquanto a realidade começava a me engolir. E então, uma avalanche de preocupações invadiu minha mente. O que eu faria? O que eu faria com os meus filhos? E mais importante, o que eu faria com a minha vida? Porque naquela época, as coisas não eram como hoje. Não havia leis que facilitassem o divórcio como temos agora. O Brasil ainda estava longe de ser esse lugar onde as mulheres podiam se levantar com mais força, com mais direitos, com mais voz. Naquele tempo, uma mulher que se separava era vista de forma diferente. Não era fácil. Não era só uma questão de seguir em frente, de recomeçar a vida. Era um peso imenso. Eu me perguntei então como ia criar o Pedro e a Rosa sozinha. José sempre foi o provedor, o homem que cuidava da casa, que trazia o dinheiro para pagar as contas. Como seria sem ele? Como eu ia dar conta de tudo sozinha? Minha cabeça estava confusa, uma mistura de raiva e medo. Eu me sentia fraca, impotente, como se toda a minha segurança tivesse sido arrancada do chão de uma vez. Naquela época, o conceito de independência para uma mulher não era o mesmo. A sociedade não estava tão aberta para apoiar alguém como eu, que estava começando a perceber que precisava reconstruir tudo. Eu pensava nas minhas amigas, nas pessoas ao redor, que olhariam para mim de forma estranha. Eles veriam uma mulher abandonada, uma mulher rejeitada. E eu não queria ser isso. Eu queria ser forte, mas como? Como iria lidar com tudo isso? Como poderia criar meus filhos sozinha, sem o apoio de José, sem aquela rede de segurança que eu sempre acreditei que tinha? As dúvidas começaram a me consumir.
Como ia pagar as contas? Como ia cuidar deles? Não havia apoio, não havia entendimento, não havia respaldo legal. Eu estava sozinha e, de repente, parecia que o peso do mundo estava sobre meus ombros. Eu olhei para a Maria Perninha, que ainda me observava, sem saber o que dizer. Ela parecia tão triste quanto eu. Mas o que ela poderia fazer? Ela já havia feito o que podia, me contado a verdade, me mostrado o que estava acontecendo. Mas e agora? Agora eu tinha que enfrentar tudo isso sozinha. Eu fechei os olhos, tentando organizar os pensamentos, mas o medo e a raiva estavam em cada canto da minha mente. Eu sabia que a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Mas também sabia que, por mais difícil que fosse, eu tinha que decidir o que fazer. Não podia mais viver na ilusão de que tudo estava bem, de que tudo era perfeito. E foi nesse momento, naquele instante em que me senti mais fraca e perdida, que algo dentro de mim se acendeu. Talvez fosse o amor pelos meus filhos, talvez fosse a raiva de ter sido enganada. Mas eu sabia que algo precisava mudar. Eu tinha que lutar. Eu não sabia como, mas eu ia lutar. Foi então, enquanto estendia uma camisa na corda, que algo caiu do bolso da calça de José, que estava jogada no varal do quintal. Eu me agachei, pensando que fosse algum papel qualquer, mas ao pegar, percebi que era um convite. Eu não sabia o que me fez abrir aquele pedaço de papel, mas eu precisava saber. Algo me dizia que tinha mais, algo que eu ainda não tinha visto. E então eu abri o convite. Era um convite para um jantar em um restaurante que eu conhecia. Um lugar chique, conhecido pela comida boa, pelos pratos sofisticados e pelo ambiente elegante. O convite tinha a data marcada para a noite de 2 dias depois e o horário já especificado. O estômago virou, a raiva subiu. Mas eu não podia me perder em emoções. Eu precisava ver com meus próprios olhos. No fundo, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu precisava da confirmação, da prova que não pudesse ser contestada. Decidi que, no dia marcado, eu iria ao restaurante. Não para fazer um escândalo, não para confrontá-lo na frente de todos. Eu só precisava ver, precisa saber se era verdade, e assim tomar a decisão final. Cheguei ao restaurante naquela noite com o coração disparado, mas a mente focada. Eu olhei em volta, procurando pela mesa que o José havia reservado. E ali estavam eles. Ele estava com uma mulher mais jovem que eu. Ela parecia à vontade, sorrindo para ele, conversando como se o mundo fosse dela. E ele, completamente à vontade, respondia. A dor dentro de mim cresceu, mas, mais do que a dor, uma raiva silenciosa se formou. Eu fiquei ali por alguns minutos, apenas observando. Ele não me viu. A mulher não me viu. Eles estavam completamente imersos um no outro. Não pensei em fazer escândalo. Não gritei, não fui até a mesa e fiz uma cena. Não. Eu engoli aquilo, com toda a dor e humilhação que estava sentindo. Fui embora sem dizer uma palavra. O caminho de volta para casa foi longo e silencioso, mas dentro de mim algo estava mudando. Eu sabia que a partir daquele momento minha vida não seria mais a mesma. O que eu tinha visto, o que eu sabia agora, não podia ser ignorado. Quando cheguei em casa, o José ainda não havia chegado. Eu entrei no quarto, me deitei na cama e pensei sobre tudo o que acontecia. O que mais eu precisava ver? Eu já tinha a confirmação do que estava acontecendo. Mas, mais importante do que aquilo, eu sabia que agora era a hora de mudar. Eu não podia mais ser a mulher que vivia na ilusão, na mentira. Eu tinha que ser mais forte, mais esperta. E sabia que, por mais difícil que fosse, eu precisava criar um novo caminho para mim e para meus filhos. Eu tinha que decidir o que seria de mim daqui para frente. O silêncio na casa parecia mais pesado do que nunca, mas dentro de mim, algo tinha despertado. Não sabia exatamente como, mas eu estava determinada a dar o primeiro passo. Eu ia mudar. Eu ia dar o que fosse necessário para reconquistar minha paz. Depois daquela noite, eu sabia que não podia mais ficar esperando que as coisas mudassem sozinhas. Eu precisava agir.
No dia seguinte, fui atrás de um emprego. A vida tinha que continuar. Eu tinha que cuidar de mim e dos meus filhos. Encontrei uma vaga em uma mercearia local, um trabalho simples, mas digno. Comecei a trabalhar, mesmo com os afazeres de casa me consumindo. Acordava cedo, trabalhava o dia todo e ainda tinha que dar conta das tarefas de casa, dos filhos, mas aos poucos eu vi uma luz no fim do túnel. O dinheiro era pouco, mas já me dava uma sensação de independência que eu nunca havia experimentado antes. Foi então que decidi que não queria parar por aí. Eu queria mais, e meu sonho sempre foi ser enfermeira. Então, comecei a estudar. Nos meus tempos livres, entre o trabalho e a casa, pegava livros, estudava e fazia o possível para aprender. Passei dias estudando com afinco. Eu não tinha tempo a perder. A cada mentira que José me contava, a cada traição que eu descobria, mais forte eu ficava. Isso se tornou combustível para continuar, para ir cada vez mais longe. Eu não queria mais ser refém de uma vida que me esmagava. Foi quando conheci a professora Jane. Ela percebeu a minha determinação e me disse que se eu continuasse estudando assim, em 1 ano eu conseguiria o meu diploma de enfermagem. Aquilo foi como uma faísca. Meu sonho estava mais próximo do que nunca, e eu sabia que não poderia parar. Eu estava finalmente no controle da minha vida. O trabalho na mercearia, o estudo, tudo isso estava me moldando para algo maior. Eu estava me reconstruindo, passo a passo, e sabia que nada nem ninguém iria me parar. Eu estava indo atrás do meu sonho, sem olhar para trás. Para ajudar ainda mais, até bolo eu vendi. Quando o dinheiro estava apertado, eu fazia uns bolos caseiros e vendia na rua. Era duro, mas eu não me importava. O importante era que eu estava fazendo acontecer. Estava ganhando meu próprio dinheiro e me aproximando do meu sonho. Cada venda de bolo, cada esforço, cada dia de trabalho e estudo me levava um passo mais perto do futuro que eu queria para mim e meus filhos. 1 ano e 4 meses depois, o resultado do supletivo finalmente chegou. Eu abri o envelope com as mãos tremendo e lá estava, aprovada. Naquele momento, a sensação foi indescritível. Eu olhei para o papel e disse para mim mesma: consegui. Eu não consegui segurar as lágrimas. O alívio, a alegria, a vitória de todo o esforço que eu tinha colocado naquilo, tudo veio de uma vez só. No silêncio do meu quarto, sozinha, eu me ajoelhei no chão. Com as mãos levantadas, agradeci a Deus, jejuando, com um coração cheio de gratidão. Aquele momento foi meu. Eu sabia que estava começando uma nova fase da minha vida, uma fase onde ninguém mais poderia me derrubar. Eu tinha conseguido, eu tinha alcançado algo que parecia impossível para a mulher que eu era antes. Foi ali, naquele momento de oração e reflexão, que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu sabia que precisava me separar do meu marido. Eu não podia mais continuar em um relacionamento baseado em mentiras e traições. Minha força, minha independência estavam mais claras do que nunca. Eu tinha o poder de mudar minha história, e aquela parte da minha vida já não fazia mais sentido. Decidi então seguir em frente. Foi um passo difícil, mas necessário. Depois de tudo o que vivi, de tudo o que superei, eu sabia que a única forma de ser verdadeiramente feliz era deixar o passado para trás e começar uma nova jornada, agora sozinha, mas mais forte do que nunca. Quando tomei a decisão de me separar, sabia que seria um caminho difícil, mas já estava decidida. Eu tinha me reconstruído de tantas formas que não podia mais olhar para trás. José, ao perceber que as coisas não iriam voltar ao que eram, começou a tentar de tudo para me convencer a ficar. Ele não se conformava. Vinha com promessas, com desculpas, dizendo que eu estava exagerando, que tudo o que aconteceu foi um erro, que ele me amava e queria tentar novamente. Mas com cada palavra que ele dizia, eu me sentia mais distante dele. Eu já sabia o que queria para minha vida, e não era mais ele. Ele tentava me convencer de que poderíamos recomeçar, mas, dentro de mim, eu já havia recomeçado sozinha. Ele me pedia para dar uma chance, dizia que nossos filhos precisavam de nós juntos.
Mas a cada vez que ele falava, minha decisão ficava mais firme. Eu já não via aquele homem com os mesmos olhos, eu já não me sentia amada, respeitada, e nada do que ele dissesse poderia mudar isso. Eu olhava para ele e sentia como se o José que eu amava tivesse ficado para trás. O homem que estava diante de mim agora não era mais aquele que eu conhecera, e eu não podia mais engolir suas mentiras. Eu comecei a trabalhar na área que me formei. Foi como um renascimento. A sensação de estar realizando meu sonho, de estar fazendo algo por mim mesma, de estar cuidando dos outros com o que eu realmente queria fazer, era algo indescritível. Eu estava vivendo a minha verdade, e isso me dava uma força que eu nunca soubera que tinha. Eu deixei o emprego na mercearia. O trabalho lá já não fazia sentido para mim. Eu estava me abrindo para um futuro novo, e aquele capítulo da minha vida havia chegado ao fim. Meses se passaram, e a vida foi se ajeitando aos poucos. Comecei a ganhar mais confiança, mais independência, e minha rotina estava cheia de propósito. Eu e os meus filhos estávamos criando a nossa própria vida, nossa nova história. O Pedro estava mais maduro, a Rosa mais responsável. Eu os vi se adaptando a essa nova fase, e mesmo sendo um pouco difícil no começo, a gente estava construindo algo sólido, juntos. Então, chegou o dia de sair de casa. A casa que eu e José construímos, que parecia ter sido tão cheia de sonhos, agora estava me sufocando. Eu sabia que não havia mais nada ali para mim, que tudo o que eu tinha conquistado agora era fora daquela casa, fora daquela vida. Eu reuni minhas coisas, as coisas dos meus filhos, e comecei a fazer as malas. O José ainda tentava me convencer a ficar. Ele me pedia para não deixar ele sozinho. Dizia que ele não conseguiria viver sem mim, mas, quando olhei para ele, eu vi claramente que a única pessoa que precisava de ajuda era ele, e não eu. Ele estava perdido, mas eu já havia encontrado o meu caminho. Eu sabia que precisava seguir em frente, sem ele. Aquele dia foi cheio de emoções, mas eu mantive a cabeça erguida. O Pedro e a Rosa estavam ao meu lado, ajudando a organizar tudo, e naquele momento vi o quanto eu era capaz de ser forte, o quanto eu havia mudado. Não só para mim, mas para eles também. Eles estavam crescendo vendo sua mãe se levantar, se recompor, e aquilo era mais importante do que qualquer coisa. Deixei a casa. Aquela casa que um dia tinha sido o meu refúgio, o meu lar, mas agora estava vazia para mim. Eu olhei para trás uma última vez, sentindo uma mistura de alívio e tristeza, e percebi que estava começando uma nova vida. Fui para a casa de uma amiga, com meus filhos, onde passamos a viver enquanto eu organizava a nossa nova rotina. José ficou para trás sozinho, na casa que um dia compartilhamos, e pela primeira vez eu senti que a responsabilidade sobre o meu futuro estava nas minhas mãos. Eu tinha a sensação de que estava renascendo. Não era mais a mulher que aceitava tudo em silêncio, que se sentia perdida. Eu agora sabia o que queria, sabia onde queria chegar, e essa jornada não teria volta. A partir dali, eu e meus filhos estaríamos seguindo em frente, sem olhar para trás, sem depender de um homem que não soubera valorizar o que tinha. Eu sabia que seria difícil, mas eu também sabia que não havia outro caminho a seguir. Eu estava reconstruindo minha vida, passo a passo, com força, com coragem e, mais importante, com a certeza de que o melhor ainda estava por vir. Eu financiei uma casa, depois de tantas lutas, de tanto esforço. Eu não tinha muito dinheiro guardado, mas sabia que com o que eu estava ganhando, eu conseguiria dar conta. As parcelas do financiamento eram acessíveis e com o salário do meu trabalho e um pouco de economia, daria para pagar e sobreviver com meus filhos. Eu queria um lar de verdade, algo meu, e sabia que tinha que dar esse passo. A casa era simples, mas tinha tudo o que precisávamos. Um lugar onde finalmente poderíamos chamar de nosso, onde as crianças poderiam ter sua própria privacidade, brincar no quintal e crescer com a sensação de segurança. O financiamento parecia um risco, mas a cada dia que passava, eu sentia que estava mais preparada para dar esse salto. Eu não queria mais viver de favor
ou dependendo de outras pessoas. Eu queria dar estabilidade para os meus filhos, mostrar a eles que com coragem e determinação a vida poderia ser diferente. Quando assinei o contrato e recebi as chaves, o peso sobre os meus ombros se aliviou um pouco. Eu sabia que o caminho não seria fácil, mas o mais importante era que eu estava fazendo a minha parte. Eu estava fazendo acontecer. Não foi uma casa grande, mas era a nossa casa, e isso fazia toda a diferença. Nos primeiros meses, foi puxado. O orçamento estava apertado, tínhamos que controlar cada gasto, mas era um desafio que eu estava disposta a enfrentar. Trabalhar, cuidar da casa e dos meus filhos, tudo exigia muito de mim. Mas a sensação de ter algo próprio, de estar criando um futuro para nós três, me dava forças. Eu olhava para os meus filhos e via que estava fazendo a coisa certa. Aquele pequeno espaço estava se tornando o nosso lar. Cada cantinho que organizamos, cada móvel que comprávamos, nos dava a sensação de que estávamos realmente construindo a nossa vida do jeito que queríamos. E aos poucos, com muito esforço, aquele lar se transformou no lugar onde a nossa história de recomeço realmente começou. Foi depois que nos mudamos para a casa nova que as coisas começaram a se ajeitar para mim e para os meus filhos. A vida seguia com dificuldades, claro, mas eu estava conseguindo, passo a passo, criar um novo caminho para nós. Enquanto isso, José, agora sozinho, começava a viver as consequências do que havia feito. Algum tempo depois, eu soube, por meio dos boatos da cidade, que como sempre correm rápido, que José havia sido traído pela Mandy. Ela, a amante dele, com quem ele tinha se envolvido enquanto nossa vida desmoronava, não havia sido fiel a ele também. A história veio como um eco de tudo o que ele me fez passar. Ela o abandonou da mesma forma que ele me abandonou, e o que ele sentiu foi o que eu já havia sentido antes: a dor da traição. A cidade inteira sabia, e parecia que, finalmente, ele estava pagando por tudo o que fez. Quando a notícia chegou até mim, uma parte de mim sentiu uma sensação de justiça, como se o universo tivesse colocado as coisas no lugar. Ele, que pensou que poderia viver sem as consequências de suas escolhas, agora estava sofrendo com o que ele havia feito a mim. Claro, não era uma felicidade que me preencheu, mas uma espécie de alívio. Ele havia se mostrado tão fraco, tão incapaz de ser verdadeiro, que ver aquilo acontecer com ele foi, no fim, um reflexo do que ele merecia. E então, ele começou a se aproximar de mim de novo, de um jeito insistente, tentando, a todo custo, me convencer a voltar. Ele dizia que tinha se arrependido, que estava disposto a mudar, que tinha aprendido com seus erros. Eu podia ver nos olhos dele a angústia, a frustração de quem se viu perdido. Ele sabia que não tinha mais chances comigo, mas ainda assim não conseguia se afastar. Ele começou a me procurar, a insistir, dizia que estava arrependido, que era um homem novo agora, que queria voltar para casa, que queria reconstruir tudo o que tínhamos. Mas, sinceramente, eu não podia mais acreditar em nada disso. Eu já não via mais o homem que eu amava. Não acreditava mais nas palavras dele. Não dava para confiar em quem havia me traído tantas vezes, que me deixou sozinha enquanto se entregava a outra. Ele ainda insistia, me dizendo que havia mudado, que a Mandy o havia deixado e que ele agora via o valor de nossa família. Eu o ouvi, sem muito interesse, e então tomei a decisão. Eu olhei para ele com a calma que eu nunca pensei que teria e disse de forma firme e decidida: José, você seguiu o seu caminho, e agora é a minha vez de seguir o meu. Você fez suas escolhas e agora precisa viver com elas. Eu não posso voltar, não dá mais para acreditar em você. Eu já vivi tudo o que eu podia viver com você, mas agora estou pronta para seguir em frente. Ele ainda tentou me convencer, até me implorou para reconsiderar, mas eu sabia que a decisão estava tomada. Não havia mais espaço em minha vida para ele, para suas promessas vazias. Eu tinha me reconstruído, eu tinha aprendido a viver por mim mesma e não ia voltar atrás. Vá viver sua vida, José. Eu vou viver a minha, e que seja assim. Com essas palavras, dei fim a tudo.
Não havia mais nada entre nós. Ele ficou para trás e eu segui meu caminho, com meus filhos ao meu lado, pronta para construir um futuro diferente, sem as mentiras e as traições que marcaram o passado. Anos se passaram e eu já estava com 40 anos. A vida, com suas curvas e reviravoltas, tinha me levado a um lugar muito diferente daquele onde eu começara. Eu estava mais forte, mais tranquila, e meus filhos haviam crescido, tornando-se jovens cheios de personalidade e sabedoria. Eles estavam ao meu lado, me apoiando em todas as minhas escolhas, e juntos construímos a nossa nova realidade. A dor do passado ainda existia, mas ela já não me paralisava mais. Eu havia aprendido a lidar com ela, e agora estava mais preparada para seguir em frente. Foi nesse momento de estabilidade que conheci Marcos Antônio. Ele trabalhava como médico no hospital onde eu também estava, e a princípio nossa interação foi apenas profissional. Ele era um homem calmo, com uma presença tranquila que transparecia confiança. Logo, percebi que ele tinha algo de especial. Ele era doce, gentil e principalmente muito carinhoso comigo. Ele me tratava com um respeito e cuidado que eu não tinha mais experimentado há muitos anos. Ele não só me via como alguém para compartilhar momentos, mas como alguém digno de atenção e carinho. E isso, meus amores, foi algo que me tocou profundamente. Com o tempo, começamos a nos aproximar. Conversas casuais durante o expediente viraram encontros fora do hospital. Ele me levava para almoçar, me perguntava sobre o meu dia e, o mais importante, ele me escutava. Marcos Antônio me fez sentir novamente que eu merecia ser cuidada, que eu merecia ser amada de uma forma verdadeira, sem mentiras, sem segundas intenções. Eu, que sempre tinha hesitado em dar uma chance para outra pessoa depois de tudo o que vivi, senti meu coração se abrir novamente. E com a aprovação dos meus filhos, que estavam vendo o quanto ele me fazia bem, eu decidi dar uma chance ao amor novamente. Eles estavam felizes por mim, apoiando minha decisão. Pedro, com seus 20 e poucos anos, e Rosa, já mais madura, me disseram com toda sinceridade: "Mãe, você merece ser feliz. Vá em frente, nós apoiamos você." E foi com esse apoio, com o olhar de confiança dos meus filhos, que eu comecei a namorar Marcos Antônio. A cada dia eu me via mais apaixonada, mais segura e mais disposta a deixar o passado onde ele deveria estar, atrás de mim. Eu sabia que estava pronta para recomeçar e finalmente me permiti viver de novo. Marcos Antônio me fazia sentir uma felicidade que eu não sabia que poderia ter de novo. Ele se preocupava comigo de uma maneira genuína. Ele me fazia rir, me fazia sentir especial e, acima de tudo, me dava a certeza de que minha vida não tinha acabado depois daquelas duras provações que vivi. Agora, ela estava apenas começando de novo. Foi como uma nova página se abrindo, uma chance que a vida me dava para experimentar a felicidade de uma maneira diferente. Eu sabia que, com ele ao meu lado, podia seguir em frente com mais confiança. Ele me mostrava que eu merecia ser amada com respeito e carinho, e eu estava começando a entender que sim, eu merecia ser feliz novamente. Aos poucos, minha vida foi se transformando. Eu estava finalmente em um relacionamento saudável, com alguém que me tratava com a gentileza que eu sempre quis, com um carinho que tocava meu coração de uma forma profunda. E, com a aprovação dos meus filhos, que estavam vendo como Marcos Antônio me fazia bem, eu sabia que esse era o caminho certo. Eu não estava apenas sobrevivendo, mas realmente vivendo, com a sensação de que minha vida, agora, era completamente minha. O tempo foi passando, e eu continuei a viver a minha nova realidade ao lado de Marcos Antônio. Ele e eu nos ajustamos, encontramos o nosso equilíbrio, e o amor floresceu de uma forma tranquila, sem pressa, sem cobranças. Marcos Antônio já tinha vivido uma jornada com sua ex-esposa e, assim como eu, havia traçado seu próprio rumo. Ele não queria mais filhos. Ele já tinha uma família construída e, naquele ponto da vida, ele se sentia completo com o que tinha. Eu respeitei isso, como ele respeitou o meu desejo de ter me reerguido sozinha, sem precisar de mais nada para me sentir plena.
Embora tivéssemos uma conexão profunda, algo que parecia natural entre nós, a ideia de ter filhos juntos não fazia mais parte do nosso caminho. Nossos filhos eram grandes, já estavam começando suas próprias vidas, e nós sabíamos que nossa vida, nossa felicidade, não dependia mais de aumentar a nossa família biológica. E assim, seguimos. Marcos Antônio e eu, juntos, vivemos os melhores anos que poderiam existir para nós. Foi um relacionamento calmo, cheio de companheirismo, de cuidados e de muito amor. Nós viajamos, compartilhamos risadas, dividimos os desafios da vida e, acima de tudo, nos respeitamos. Ele me ensinou a ver a beleza no simples, na rotina que a dois pode ter, naqueles pequenos gestos de carinho que são mais valiosos do que qualquer grande evento. Até hoje, ele está ao meu lado, o meu velhinho, como eu gosto de chamá-lo, com seus cabelos brancos e um sorriso que continua me encantando todos os dias. Não fizemos mais filhos, mas construímos uma vida juntos, com tudo o que ela tem de mais precioso. Eu e Marcos Antônio, com as nossas histórias passadas e agora com uma vida comum, tranquila e recheada de significado. E até hoje, ele está comigo. Em nossa casa, na nossa rotina, com a serenidade de quem construiu algo sólido e verdadeiro. Eu sei que a felicidade não depende do número de filhos que você tem ou do rumo que sua vida toma. A felicidade, para mim, está em poder viver o presente, ao lado de quem me faz bem, com quem compartilho os momentos mais simples e ainda assim tão preciosos. Nosso amor é a prova de que, às vezes, a vida nos dá uma segunda chance para ser feliz, e eu agradeço todos os dias por ter aceitado essa chance, por ter aprendido a abrir meu coração novamente. Hoje, Marcos Antônio é o meu companheiro, e juntos vivemos uma vida plena. E é assim, com ele ao meu lado, que continuo escrevendo minha história. Os anos foram passando, e o tempo, como sempre, trouxe mudanças. Meus filhos cresceram, viraram adultos, cheios de sonhos, expectativas e conquistas próprias. O Pedro, com 25 anos, e a Rosa, que também estava na faixa dos 20 e poucos, estavam começando a construir suas vidas. Eles estavam se tornando pessoas independentes, com suas próprias escolhas, e de certa forma já estavam prontos para o mundo. A vida deles seguiu seu curso, e eu, como mãe, estava sempre ali, vendo-os seguir em frente com a mesma força e coragem que eu havia encontrado para mim mesma. Foi então que um dia recebi a melhor notícia que eu poderia imaginar. O Pedro, meu filho mais velho, chegou em casa com um sorriso enorme no rosto. Algo na sua expressão me fez sentir que algo grande estava por vir. Ele e a Rosa estavam ali, juntos, e eu sabia que algo estava para acontecer. Eu já estava sentindo a ansiedade no ar. Quando ele olhou para mim, com aquele brilho nos olhos, não consegui segurar a curiosidade. "Mãe", ele começou, com uma alegria que transbordava. "Temos algo muito importante para te contar." Eu não sabia o que esperar, mas uma sensação de expectativa se instalou em mim, como se o mundo inteiro tivesse parado por um momento. Eu respirei fundo e ele, com toda a sua energia, me disse: "Estou esperando um filho, mãe. Vou ser pai." Naquele instante, senti como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Pedro, meu menino travesso, aquele que eu vi crescer e se tornar o homem que era agora, estava prestes a ser pai. Aquelas palavras foram como um raio de luz, iluminando meu coração. Não consegui segurar as lágrimas. Lágrimas de felicidade, de orgulho, de emoção. E naquele momento, a vida pareceu se encher de sentido de uma forma que eu não sabia mais precisar. Meus filhos estavam criando suas próprias famílias, tomando os rumos que eu, com tanto amor, ajudei a moldar. A notícia de que Pedro teria um filho foi o sinal de que eu, finalmente, tinha cumprido meu papel como mãe. Eu havia dado a eles o amor, a liberdade e a força para se tornarem quem eles eram, e agora eles estavam prontos para seguir o mesmo caminho que eu. Mas a surpresa não parou por aí. Rosa, minha filha mais nova, também estava ali, com aquele sorriso tímido,
E quando eu olhei para ela, ela me olhou nos olhos e disse: Mãe, você vai ser avó de novo. Eu também estou esperando um bebê. Eu fiquei sem palavras. Rosa, sempre tão reservada, sempre tão tranquila, agora estava com a notícia de que ela também estava grávida. Eu olhei para ela, para Pedro, e senti uma onda de emoção invadindo meu peito. Minha família, que parecia tão pequena, agora estava se expandindo de uma maneira que eu nunca imaginei. A ideia de ser avó, de ver meus filhos se tornando pais, foi um presente que a vida me deu, algo que eu não sabia que precisava até aquele momento. Eu abraçava os dois com força, com a sensação de que tudo o que vivi havia levado a esse momento. Todo o esforço, todas as escolhas difíceis, todas as noites sem dormir, todas as vezes que me reergui, tudo aquilo fazia sentido agora. A vida tinha me dado a chance de testemunhar algo tão maravilhoso quanto a continuidade da minha própria história, de ver meus filhos seguirem adiante, criando seus próprios laços, suas próprias famílias. O Pedro e a Rosa estavam radiantes. Eles não apenas me deram a notícia de que seriam pais, mas me deram a chance de ver a felicidade deles se multiplicando, a chance de viver essa fase tão incrível da vida com eles. Eles estavam tão empolgados, tão certos de que estavam prontos para essa nova jornada, e isso me encheu de orgulho. Eu, que sempre desejei o melhor para eles, via agora que o melhor havia chegado. No dia seguinte, como se o universo quisesse comemorar aquele momento, Marcos Antônio me ligou. Ele soubera da notícia, claro, porque Pedro e Rosa haviam contado a ele também. Ele estava tão feliz por mim, e sua felicidade se somou à minha. Marcos Antônio, que me acompanhou nessa jornada de reconstrução e amor, estava ali, ao meu lado, compartilhando aquele momento de alegria com o mesmo carinho que sempre me demonstrou. Ele me disse que estava tão feliz por nós que eu merecia tudo isso. E naquele momento, com ele, com os meus filhos, com a família que eu tinha criado para mim mesma, eu senti que minha vida tinha chegado a um lugar pleno, onde o passado não mais me pesava. A sensação de ser avó foi uma experiência que eu não sabia que precisava. Cada sorriso dos meus filhos, ao falarem sobre o futuro de suas famílias, cada sonho que eles agora tinham para os filhos que estavam esperando, me fez sentir que tudo tinha valido a pena. Eu estava vivendo a recompensa de um amor incondicional, de uma vida de luta, de superação e de muito aprendizado. Hoje, ao olhar para eles, eu vejo não apenas meus filhos, mas os pais que eles se tornaram. Eu vejo o ciclo da vida se renovando diante dos meus olhos. E, ao mesmo tempo, vejo o quanto é importante abraçar as novas fases da vida com os braços abertos, prontos para tudo o que a vida tem para nos oferecer. Eu me tornei avó, e isso é, sem dúvida, a melhor notícia que eu poderia receber. A cada risada, a cada descoberta deles, sinto que minha vida se completa de uma forma que eu nunca imaginei. O futuro é brilhante. E eu estou pronta para viver mais uma vez, agora, ao lado dos meus filhos e netos, compartilhando o que resta da minha história com mais amor, mais carinho e mais gratidão. Hoje, meus amores, aos domingos, a casa é um verdadeiro alvoroço. Todo mundo se reúne aqui, e o som das risadas e das conversas preenche os cantos da casa. Os netos, os filhos, já adultos, ainda se sentem em casa, como se o tempo não tivesse passado. Eu, claro, estou sempre na cozinha. Faço bolo, porque, como sempre, ninguém resiste a um bolinho caseiro, e isso é tradição. Tenho até minhas receitas secretas, que ninguém ousa tocar, a não ser que seja para pegar uma fatia generosa. E o mangaló? Ah, o mangaló! Quem conhece sabe que não tem igual. Eu cozinho ele com tanto amor que o aroma invade a casa, e o pessoal já sabe. Domingo é dia de encher o bucho. O mangaló, minha receita de feijão tropeiro, com aquele toque especial que só quem cresceu no interior sabe fazer. Tem a carne de porco bem temperada, os torresmos crocantes, o arroz soltinho. E ainda tempero tudo com aquela pitadinha de amor que ninguém consegue copiar. A família adora. E é claro, ninguém sai daqui sem fazer a sobremesa.
porque bolo de fubá, pudim e até goiabada cascão entram na festa. A mesa se enche de risadas, histórias e sabores. O Pedro conta alguma história engraçada do trabalho. A Rosa fala sobre os livros que anda lendo e os netos, com os olhos curiosos, se juntam para ouvir, rindo da bagunça gostosa. Marcos Antônio, que é um homem calmo e tranquilo, está sempre ali, cuidando para que todo mundo se sinta bem e se juntando à conversa com o mesmo carinho com que me trata. Às vezes, eu fico ali na minha cadeira, observando tudo com um sorriso no rosto. Meus filhos, meus netos, Marcos Antônio, todo mundo reunido. E eu, que já passei por tanta coisa, vejo que no final, a vida sempre oferece momentos como esse, de paz, de calor humano, de união. Olho para todos e me sinto imensamente grata por cada passo que dei para chegar até aqui. Porque, meus amores, o que importa mesmo são esses momentos simples. Às vezes, a gente só precisa de um pouco de bolo, um bom prato de mangaló e as pessoas que a gente ama por perto. E assim, comendo, conversando e celebrando a vida, é como encontramos a verdadeira felicidade. Aqui, na minha casa, cada domingo é uma festa de amor e gratidão. E quem quiser, é só chegar. As portas estão sempre abertas. Agora vamos lá, porque o bolo está saindo do forno e o mangaló está pronto para ser servido. É hora de encher o bucho e deixar a conversa rolar solta. Enquanto eu olho para toda essa felicidade ao meu redor, fico pensando em como a vida nos ensina, nos molda e nos prepara para os melhores momentos, mesmo quando a gente acha que não vai conseguir passar pelas dificuldades. A vida, meus amores, é uma jornada cheia de surpresas, e a gente só descobre a verdadeira força que tem quando se permite recomeçar. Cada recomeço é uma nova oportunidade de ser feliz, de crescer, de se encontrar. Nunca é tarde demais para encontrar o caminho da paz e do amor. E eu, hoje, sei que a felicidade está nos pequenos momentos, nas refeições compartilhadas, nas risadas e no aconchego de quem amamos. Se você gostou da minha história e quer ouvir mais relatos de outras mulheres, de outras senhoras que, como eu, aprenderam a reconstruir suas vidas, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando histórias inspiradoras, cheias de sabedoria e força. E também, não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp, que está na descrição. Lá, você pode se conectar com outras mulheres, ouvir mais histórias incríveis e dividir a sua também. Vamos continuar essa troca de experiências e fortalecer cada vez mais nossa comunidade. Fica com a gente e até a próxima.